volta aqui. Programa de hoje, o jornalista e analista político que vem arrebatando milhares de seguidores. E quem diz isso? Isso eu não sei, né? Crítico, astuto, polivalente. O homem é uma fera. Não, é nada. É mesmo? Não sei. Aplausos para Diogo Forjas. Muito bem, tá aqui o Diogo, presença ilustre nesse programa. Muita gente já esperando você aqui, que é fã. Você tá nas redes sociais, né? Você tá no YouTube, Twitter. Tô no YouTube, no Facebook, no Twitter, no X, onde dá pra comparecer, a gente tem que ocupar espaço, né? Quem não segue ele, o Instagram é @Forjas com Z, Diogo, tudo junto, Forjas Diogo, pra você seguir. E o nosso galã, o nosso querido Rei da Dirce. Alan Gano, Rei da Dirce. Sim, esse as homem mulheres fazem fila. As mulheres param, beijam. Buzinam. E ele tá lá fazendo muito sucesso. Né? Não, você tá fazendo muito sucesso. Muito. Então você vai fazer a primeira pergunta agora pro Forjas que tá aqui com a gente. Bom, vamos lá, Forjas. Como é que você está vendo toda essa situação do tarifaço? Qual que é a causa principal para o Brasil ser sancionado em 50%? Porque tem várias hipóteses na mesa. Na sua visão, qual que é o motivo principal? Acho que a gente tem que dividir esse assunto em 3 aspectos diferentes para ele fazer sentido. A gente tem a questão comercial, e aí não tem nada a ver com o saldo da balança comercial, mas como o Brasil passa a ser utilizado como uma ferramenta econômica de projeção nos Estados Unidos. E isso nos leva ao segundo aspecto a ser avaliado, que é a influência massiva do Partido Comunista Chinês no Brasil, em diferentes vertentes, e que tornam o Brasil, então, uma proxy econômica da China, e isso causa impacto ao mercado americano e à zona de projeção dos Estados Unidos e em outros países com os quais o Brasil faz negócios. E o terceiro ponto importante são as agendas repressivas que têm um padrão internacional e que foram fomentadas no Brasil como em um laboratório a ser copiado nos outros países, e que agora, com a mudança de vertente política internacional que o mundo está vivendo, o Brasil passa a ser aquilo a ser rechaçado e não copiado. Portanto, desbravar os avanços autoritários no Brasil não versa apenas sobre o Brasil, mas sobre a possibilidade de desarticular essas mesmas estruturas nos outros países antes mesmo que elas estejam sólidas. Então, tem 3 aspectos importantes e todos eles estão na agenda internacional de Donald Trump, que vem combatendo a influência do Partido Comunista Chinês no mundo todo. Fez na Groenlândia, fez no Panamá, fez no México, faz no Canadá, fez na Europa, faz no Oriente Médio. Então, há um padrão na agenda internacional do Trump e isso passa por pressionar o Brasil. Então, a justificativa original do tarifaço são as arbitrariedades, e sim, elas fazem sentido, mas existe uma agenda maior. Inclusive porque o conjunto de tarifas que os Estados Unidos têm apresentado no mundo cria, no meu entendimento, uma fronteira tarifária que força os países a afastar-se do multilateralismo, das supranacionais, e passar a debater as relações comerciais de maneira bilateral. Então, essa bilateralidade tende a fortalecer os mercados internos, e quanto mais fortes os mercados internos são, mais fraca é a influência da China. Voltamos à mesma agenda central. Então, acho que passa por isso em que o Brasil acabou tornando-se um símbolo desses múltiplos pontos, nessas 3 camadas aí de avaliação. Diogo, eu queria te fazer uma pergunta, e aí se o Alan também quiser complementar, sobre a gente estava conversando anteriormente sobre a seção 301. Onde entra isso, o que é, só para deixar bem claro aqui para a nossa audiência. A seção 301 é um instrumento de... não vou dizer no nosso caso vai servir como investigação, mas é um instrumento para mitigar desigualdades ou exploração na relação comercial com os Estados Unidos, né? Então tem múltiplos fatores lá. No nosso caso especificamente, os pontos que foram escolhidos na seção 301, elas vão nos pilares da participação do modelo de takeover chinês no Brasil. Então, nós estamos falando aí, apareceu lá 25 de março, por exemplo, na seção 301. Isso tem a ver com pirataria, isso tem a ver com a destruição do mercado de produção de miudezas, isso tem a ver com... Então, quando você para olhar o panorama geral dos pontos colocados no 301, todos eles têm um potencial muito grande de atingir justamente essa influência da China no Brasil. Um exemplo recente de tarifa, foi até anterior aos 50%, e que tem muito a ver com esse caso do 301 que você citou. Eu não lembro agora todos os itens, tá? Em live eu cheguei a bater um por um e explicar, agora sim de cabeça não me lembro. Mas a gente tem o caso dos minérios de ferro, né, em que o Brasil tem uma qualidade muito grande, tem uma produção muito grande, e a gente vende o nosso minério inteiro para os Estados Unidos, praticamente, né? A maior proporção vai para lá, e a gente compra o de menor qualidade da China. A gente tem uma relação de quanto a gente pode vender
para os Estados Unidos e a gente vende o excedente e paga essa tarifa adicional do excedente. Por que a gente pode fazer isso? Porque nós estamos comprando baratinho da China. Então, na prática, a China está pedalando minério pelo Brasil dentro do mercado americano. Isso reduz a capacidade do mercado americano local de produção. Se ele tem que produzir menos, ele vai ter menos estrutura logística, menos capacidade produtiva, menos dependência, por aí vai. Trambiqueixa. A gente sabe muito bem o que é trambiqueixa. Vai na lavagem de dinheiro, vai na participação direta do mercado chinês, enfim. E tem o negócio esses bancos de digital também, que negócio de PCC, dinheiro, lavagem de dinheiro, é um monte de rolo. Puta, bom você ter falado nisso. É um monte de rolo. Esse negócio do Pix. Vai competir. Agora o 301 vai acabar com o Pix. É a maior balela da história da humanidade, né? Porque não vai acabar com o Pix coisa nenhuma. Claro. O que ele faz ali, ele faz uma referência ao Pix sobre o risco do controle estatal na transação e sobre o impacto que o Estado pode ter nas empresas americanas. É muito claro. O próprio documento chega a citar praticamente isso. E voltamos então ao mais um ponto, o controle, né? De novo, ponto do controle. Enfim, essa é uma balela que está lá e que é importante. Então, os Estados Unidos não quer perder para a China. Essa que é a grande realidade, né? Ele não quer perder o negócio e você já perdeu a aposta porque você falou que o Trump não sabia negociar. Eu falei isso. Falou que ia ligar pro Putin. Falou grosso. E falou que o Putin era melhor. Falou que o Putin era melhor. Falou que o cabelo do Sam tá horroroso. Aqui no 5 contra 1 comigo, colocando palavras na minha boca. Falou que o Putin tinha mais cabelo. Na maquiagem. O que eu falei é que a China hoje ameaça. É lógico, é uma ameaça aos Estados Unidos. Junto com a Rússia. É uma ameaça. Mas o Trump mostrou que negociou com a União Europeia e tal. Você acha que ele fez bem? Você acha que ele... Porque o Trump, ele é um cara que, pô, ele é bom para negociar, né? Ele é danado, porque ele sempre dá uma... Ele sempre deixa uma brecha na negociação, né? Pode ver toda negociação que ele vai fazer, ele dá uma brecha. Ele joga lá em cima a régua, depois chega num meio termo, né? Agora, o Emílio, eu acredito que esse mundo mais tarifário que a gente vai viver, né? Enfim, ele é um mundo que se torna pior, né? Eu sou um defensor de globalização, inclusive tão defendida, né, pelos Estados Unidos, né? Uma ordem mundial liberal, neoliberal que os Estados Unidos fomentaram, intensificaram com o Reagan e a Thatcher e que trouxe um padrão de vida mundial muito grande, que é o que interessa no final das contas, melhorar a vida das pessoas, né? Então, livre comércio melhorou a vida das pessoas. E agora, com mais protecionismo, o que eu vejo? Você vai ter uma consequência econômica, sim. Eu vejo como um retrocesso. Esse é o motivo pelo qual eu fui contra as tarifas aqui da Shein, lembra das tarifas da blusinha? Como eu sou contra também ao protecionismo de Donald Trump. Apesar de ser de direita, conservador, etc., mas o protecionismo não tem nada a ver com direita. É isso, Diogo? Posso trazer uma outra perspectiva? Pode. Vamos imaginar o seguinte, antes desse processo avançar, que quando nós ainda tínhamos, vamos chamar de fronteiras tarifárias para ficar mais fácil de entender, relação de tarifas entre países. A gente tinha, por exemplo, o conceito das multinacionais. Você encontrava uma mesma empresa que tinha fábricas em países diferentes. Quando uma empresa americana faz uma fábrica no Brasil, ela gera empregos no Brasil. Sim. Quando ela gera empregos no Brasil, ela gera capacidade sustentada de consumo. Não é baseada em crédito, não é baseada em fluxo financeiro. É a geração de riqueza. A geração de riqueza amplia a base monetária, porque a riqueza compensa o processo inflacionário. Cria parte da perspectiva de valor da moeda. Então, quanto mais sólidos são os mercados internos, mais sólida é a capacidade de consumo nos mercados internos, mais sólidas são as relações econômicas entre as nações e as suas autonomias. O que acontece é que esse conceito liberal, que a princípio parecia realmente muito fantástico, ele talvez funcionaria bem, se nós tivéssemos mantido a pluralidade produtiva. Ou seja, se todos os países continuassem a ter as suas matrizes produtivas de valor agregado, em grande medida nos seus próprios países ou entre países. Mas o problema é que isso serviu, essa remoção das fronteiras tarifárias, deixou um campo aberto para a China concentrar a produção do mundo. Então há um sinocentrismo produtivo, que é resultado da ausência de fronteiras tarifárias, então tem um campo aberto livre para a China entrar. A China tem as tarifas não financeiras, as agendas ESG, 2030, direitos humanos, que os outros países são cobrados e têm que cumprir, mas a China não. A China vinha sendo um dos países que mais poluiu no mundo sem nunca ser cobrada por isso. Então há um custo adicional para os demais. Além disso,
A China tem empresas que não são privadas. É uma mentira que o mundo aceitou justamente pela vantagem financeira que você gerou para pessoas, empresas e governos. Agora, quem fomentou e quem fez com que a China crescesse muito foram os próprios americanos, foi os Estados Unidos. Fazendo fábrica lá no passado. Levando fábrica para lá. E diga-se de passagem, há 10 anos a renda per capita norte-americana dobrou. Então não é que os Estados Unidos saiu prejudicado dessa história. A verdade é que a China absorveu todo o impacto inflacionário do mundo. Existem uma série de indústrias ainda nos Estados Unidos e, para mim, o principal dado é o crescimento. Veja, dobrou a renda per capita norte-americana. Então não é que a China, né? A gente tem uma visão de que a China acabou piorando o mundo. Não. O padrão de vida dos Estados Unidos melhorou. A renda per capita norte-americana melhorou. Então, eu vejo que há uma mudança de discurso agora com o Trump, porque até ontem o liberalismo era altamente defendido no mundo. Os dois pontos que você colocou são importantes. Quem cria esse modelo realmente, essa ideia surge nos Estados Unidos em 1973, ela começa a ser implementada em 77. Isso, ela ganha volume a partir dos anos 90 na indústria de miudezas e a partir dos anos 2000 atinge a indústria de complexidade. Então, sim, surge dos Estados Unidos. Mas aí a gente tem uma perspectiva política que ampliaria o debate, que é entrar na questão do deep state americano, do plano globalista, da participação dos europeus nesse processo. Então há uma outra agenda por trás, claro que não vai caber aqui numa resposta, numa entrevista, mas não poderíamos entrar em quem Estados Unidos fez isso. Quem Estados Unidos fez isso? Com quais propósitos? E voltando no ponto de que melhorou a vida, esse é justamente o problema. Veja, quando eu tenho empresas que não são privadas, são empresas estatais que fingem ser privadas, que em joint venture se juntam com as empresas americanas, oferecem trabalho escravo na prática, né? Esse foi o início principalmente do modelo, e ausência de tributos. Por que não há tributos? Porque o governo é sócio. Depois você tem, com isso, uma produção de custo muito baixo. E o acúmulo de dólares da produção de custo muito baixo te dá poder de subsídio. Ou seja, o seu produto é impossível de se competir com ele em qualquer mercado. E aí, o processo natural do interesse econômico leva essas empresas para lá. Eu não acho que esse modelo foi sem querer, eu acho que ele foi pensado. Eu concordo com você. Eu só não acho que seja de interesse dos Estados Unidos. Por fim, o outro aspecto que você colocou da melhora de vida, isso é muito relativo. Vou dizer por quê. Porque nós estamos olhando... dado objetivo. Não, tudo bem, mas eu vou qualificar o dado objetivo. Nós estamos falando de volume de grana. Certo? Por habitante. Sim, só que o mundo inteiro inflacionou nesse processo, porque o mundo inteiro perdeu capacidade produtiva. A pobreza produtiva da Europa é absolutamente lamentável. A mudança do quadro social em razão desse modelo é absolutamente lamentável. As previdências europeias são uma vergonha. Isso é resultado de um processo que passou a ser mais comercial do que produtivo. Não, mas ali na Europa você tem um protagonismo do Estado que é muito grande. Eu estou falando dos Estados Unidos. A renda per capita norte-americana melhorou e o padrão de vida da China melhorou também. A China era um país absolutamente pobre, hoje você continua a ser. Depende de qual chinês você melhorou. Não estou falando que é os Estados Unidos. Gente, eu não estou falando que é os Estados Unidos, Emílio, mas ela melhorou. Se você pegar de 1980 para hoje, é factual, é objetivo. A China melhorou. O padrão de vida melhorou. Fora da zona neomercantilista costeira, a conversa é outra. Exatamente. Então, aliás, lá a China continua pobre. Exato, Gani. Vai dar uma roda. Não é só Xangai lá do... Não, tudo Shanghai, bem, mas eu estou falando assim. Você é Shanghai do calcinha. Shanghai do calcinha. Eu fui para Shanghai. O meu avião. Eu fui para Shanghai. Shanghai. Chão de fábrica, amigo. Pelo amor de Deus. Eu estou falando o seguinte, eu não falei que ficou, né, os Estados Unidos, nada disso, mas que houve uma melhora. O país inteiro era uma miséria e agora você tem pelo menos alguns... O Sam é um cara de dados. Fala aí, Sam. Vai, Sam. Eu sou um cara de dados. Manda foto. Tem dado muito. Não, eu acho que a China melhorou, sim. A questão, acho que fica para debate ok, eu entendo que tem uma questão política, os Estados Unidos não vai colher uma inflação, alguns setores já estão reclamando disso, assim. O Trump impõe, falando assim, olha, eu estou impondo, quem vai pagar essa tarifa é o Brasil. Isso não é necessariamente verdade, é uma meia verdade, porque uma parte também é paga pela sociedade americana. E talvez nem todos estejam alinhados nessa agenda. Eu topo por uma questão ideológica, por uma questão disso. Eu queria sua opinião. Eu acho que nos Estados Unidos, no caso da tarifa em relação ao Brasil, há um interesse geopolítico
então de mudar a zona de influência predominante, que hoje é do Partido Comunista Chinês, era a mesma zona de influência que nós encontramos em outros países com outras bases operacionais. É o caso da Venezuela, com as agendas do narco, do mercado negro de petróleo, é o caso do México, com as agendas do narco. No caso do Brasil, tem uma matriz de influência produtiva. A China faz isso. Ela encosta nos países como parceiro econômico, amplia a percepção de lucro financeiro, enquanto ela esvazia a capacidade produtiva. Ela vai empobrecendo esses países por dentro, enquanto os números e os dados concretos parecem ser positivos. Mas quando você para olhar o resultado final dos parceiros mais próximos da China, é falência, é quebradeira. Veja a Argentina. A Argentina é um caso concreto de uma parceria muito próxima da China até a chegada do Milei. Dá para chamar de Argentina, talvez. Então, quando você fala sobre os Estados Unidos, eu acho que o primeiro ponto é esse. Acho que o interesse do Trump, um dos principais, ele tem demonstrado isso ao redor do mundo, né? É reduzir a influência do Partido Comunista Chinês, a dependência do sinocentrismo. Concordo com você. Eu acho que é exatamente isso que ele está falando. Aconteceu já isso americano com o europeu, em 1800 e tralalá, aconteceu a mesma coisa, porque ele fala, está muito europeizada a América. Os caras, porque é o seguinte, o Brasil, se você pegar o Brasil é um país de trouxa, né? A gente é trouxa no Brasil, porque você pega Abreu e Lima, falaram pra gente que custava, era 12 e pagamos 100 bi. Não é isso? Abreu e Lima não era 12 que a gente ia pagar? Nós pagamos 100 bi. Então é um país de tonto. A gente paga qualquer coisa que eles falarem e a gente vai pagando. Só que o Brasil é grande. E o Brasil, o Trump falou, pô, os caras são série C, mas é um paizão. Se aproxima da China. E não quer que se aproxime lá dos... E tá se aproximando. Porque quem é amigo, quem é companheiro? Exato. Vai você que é um liberal. Quem são os nossos companheiros? Não, isso... Fala quem são nossos companheiros. Companheiros são China, Nicarágua, Venezuela, Irã. Então, para onde está indo? A grande preocupação do Trump, que eu vejo, é perder, isso ele já falou categoricamente, é perder a hegemonia do dólar. Mas com o Brasil, mas o Brasil é o Brasil se aproximar lá dos companheiros. Mas é isso que eu tô falando. Não é o dólar. Olha só, calma aí. Ele deu uma entrevista. Pega a carta, Olha o nosso BRICS aí, ó a turma. Tá de BRICS, hein? Ó a turma nossa. Explica aí, ele deu uma entrevista. Hein, Forjais? Olha a nossa Beautiful. Só beautiful people. Olha lá. Ele deu uma entrevista, o Trump, na Fox News, em 8 de novembro de 2024, para o Tucker Carlson. E ele fala o seguinte, olha, a gente pode perder a hegemonia do dólar. E isso significa se tornar um país de segunda linha. Se a gente perder... O Trump falando, não é o Alan falando. Campanha política, é o Trump, bicho. Não, meu amigo. É o Trump falando. A gente não pode perder a hegemonia do dólar. Se a gente perder, a gente se torna um país de segunda linha. Equivale a perder uma guerra mundial. E a gente está perdendo o Brasil. Ele fala categoricamente. Antes da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, na cúpula do Cazaquistão, o Brasil, juntamente com a China, inicia um movimento de criar um sistema de pagamentos que era para não utilizar o dólar. Isso foi o Lula que falou. Então, mas é o Lula e o Maduro. Mas é isso, os dois. Nem o Putin comprou isso aí. Nem o Putin. Mas é isso que irrita. Mas a gente está falando a mesma coisa. É isso que irrita muito o Trump, entendeu? Porque não é só o discurso. O Brasil encabeçou esse movimento junto com a China de substituição do dólar. É verdade. Isso enfurece o Trump, entendeu? E agora ele está dando um recado. É uma questão de... Isso eu concordo contigo, viu, ô Diogo? É uma questão geopolítica e ideológica. Mas, fundamentalmente, no meu entendimento, tem muito a ver com o dólar. Não, mas eu não acho ideológico, eu acho estratégico, Alan. Por exemplo, deixa eu acrescentar um ponto aí. Tem uma diferença entre o discurso que você faz para ganhar apoio popular e a sua agenda real. Quando a gente olha para essas lideranças e espera como agenda real o seu discurso, a gente se descola da realidade. Então, por exemplo, para você convencer o americano de que a censura no Brasil é importante, para você convencer o americano de que o impacto no Brasil é importante, você precisa atingir alguma coisa que toque no americano, que importe para ele. Então, a hegemonia do dólar é algo importante para os americanos. A liberdade de expressão é algo importante para os americanos, quando promovida ou não por empresas americanas. Então, ter um inimigo internacional comum, que torna o Brasil associado a esse inimigo, torna as causas do Brasil importantes. Então, eu vejo nesse discurso do Trump uma preparação para o que ele está fazendo agora. Perfeito. Eu não vejo como o que ele realmente... Há uma diferença entre o que uma liderança internacional diz que vai fazer e o que ela realmente quer fazer. Exato. Com relação
a hegemonia do dólar, eu acho muito difícil, quase impossível, porque a própria China tem as suas reservas em títulos exatamente, americanos. a China é tomada. Não, eu também acho. Ô, Gani, você tá muito Bloomberg aqui. Não, mas isso preocupa ele. Ele falou categoricamente, né? Calma. Ele até hoje... Com um artifício retórico, esse é o meu ponto. O que ele fez foi cavar apoio para as ações que estão sendo adotadas depois. Acho que esse é o ponto fundamental. Diogo, deixa eu só fazer um break. Eu vou fazer um break para a Rede Rádio, o break do Reginaldo agora, que vai fazer um break rapidinho. Encontro de notáveis. Aí sim. É bom. Põe na Globo News. Alexa, Globo News. Vamos ver. O que tá? Olha lá, lá não tem notável. Põe o peixe boi de novo. Olha o desânimo do Cavanhaque. Muito desanimado. Então continue com a gente na nossa Rede Jovem Pan. Vai lá, Reginaldinho. Vou aproveitar, Emílio, a pauta que é fraca da Globo News pra gente colocar um pouco pra nossa população que pega uma baldeação na Corinthians e Itaquera, que vocês estão muito Bloomberg. Nunca foi lá. 1º de agosto é logo ali. É logo ali. E a gente tem uma estratégia política lá com o Jacques Wagner, que me parece que ele vai ligar pro Bush pra resolver essa treta, sendo que a gente sabe que o Bush é republicano e é inimigo do Donald Trump. Temos uma comitiva, que a gente chama de carreta furacão, que também os senadores estão tentando resolver isso daí. Qual que é a nossa estratégia política? Tá bom? Para resolver a situação desse tarifaço de 50%, vai para os dois. E qual é o impacto na economia brasileira depois do dia 1º de agosto? Interrogação. Pode começar, Diogão. Eu começo? Bom, vamos lá. Você colocou sobre... Puta, cara, me perdi completamente. A pergunta foi confusa, às vezes eu faço isso. A minha questão é... Eu dou uma viajada, eu penso... Eu falo aqui. Você entendeu a pergunta? Pergunta mal formulada. Não é mal formulada. Foi, eu dei uma viajada. Você viajou, né? O Emílio tá no Tinder e a esposa tá aqui, mas viaja. Cada um faz o que quiser. A gente não tem uma estratégia de negociação. O problema é que o Brasil ele está indo por um caminho comercial e o Trump já deixou claro que a questão é geopolítica e política. São esses motivos, certo? Então, do ponto de vista geopolítico, o que ele quer? Ele quer uma sinalização do Brasil mais próximo dos Estados Unidos, mais próximo do Ocidente, menos próximo da China. Ele quer uma garantia concreta. O Brasil até agora não deu essa garantia concreta, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que acabou entrando no pacote também, é a questão envolvendo Jair Bolsonaro, né? Ou seja, que ele não seja preso, que anulem o processo contra ele e também a garantia da liberdade de expressão aqui no Brasil. Isso também é uma condição para ele. Pergunta para o nosso convidado. A pergunta para o nosso convidado que ele não respondeu. Não, é porque ele falou que não tinha ouvido a pergunta. E aí eu falei... Ele foi muito gentil. Foi minha culpa, foi minha culpa. Digníssimo mestre. Entendi, porque eu vi que ele não estava fazendo a pergunta. Não, resumidamente, é que o Gani está fazendo uma explicação muito extensa e ele está dando a resposta da minha pergunta, porque eu fiz para os dois. Qual que é a estratégia agora do governo? Não, mas eu estou respondendo a sua pergunta. Não, Diogo. Entendi. O governo brasileiro não tem estratégia. Sim, a estratégia do governo brasileiro é criar uma percepção de rompimento com o Ocidente, vem tentando fazer isso desde os incidentes fatídicos em Israel, então de lá para cá vem adotando uma postura cada vez mais fora da realidade, mais descolada de qualquer política internacional minimamente relevante e tenta usar agora a perspectiva do tarifaço para isso. Eu sei por que eu acabei viajando, porque você começou falando sobre a perspectiva eleitoral de 1º de agosto. E esse é um assunto que sinceramente me incomoda muito, porque nós estamos num país e com todas as vênias, só citar aqui um fato público de 213 milhões de pequenos tiranos. Nós estamos num país em que nós admiramos o regime de Xi Jinping, que se cita Deng Xiaoping enquanto se legisla na canetada o que se diz ser censura. E esse é o mesmo selo de qualidade, de garantia do processo eleitoral. Então, eu creio ser um delírio falar em processo eleitoral com o cenário jurídico que o país tem, que eu não vou aprofundar aqui por questões óbvias de democracia relativa. Mas, entende? Então, quando eu paro para olhar, mas qual é a perspectiva eleitoral? Pô, mas nós temos uma perspectiva eleitoral, essa altura do campeonato. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, e isso justifica, inclusive, as tarifas, o trabalho do Eduardo nos Estados Unidos, a busca por uma normalidade jurídica que nos permita ter perspectiva eleitoral. Porque essa sanção que ele está fazendo, ele faz com país de ditador. Por exemplo, se o país viola, tá aqui, país viola normas internacionais, tem censura sistemática, tem perseguição a dissidente, tem dissidente, tem prisão arbitrária, tem no Brasil? Respondam para mim. Tem ou não tem? Óbvio. Devido ao processo legal?
Tem abuso de poder no Brasil? Isso tá tudo lá naquela carta que ele mandou. É bem claro. Tá claro, isso é claro. E isso ele faz o Brasil com a Venezuela, com o Irã, com todos esses países. E se você olhar a declaração, vai ser outra. Mas se você também está sancionando o mundo desenvolvido, não é só com o país ditatorial. O Trump está sancionando a União Europeia. Exato. Já acertou. Já acertou, bonitão. São tudo torcedor. Torcedor nada. É a realidade, pô. Você não aceita a realidade. Não, mas o ponto que o Alan tá falando não é que já fizeram acordo. Ele tá bravo porque ele perdeu. Ele perdeu a aposta. Não, mas tá certo. E agora ele quer ganhar no grito. Não grita não, mas vamos dar uma outra perspectiva para a Europa também, que eu acho que é legal. Não tem como ter multilateralismo com um padrão estabelecido que beneficia um centro produtivo, como aconteceu com a China, se você não tiver uma proteção para isso. Então, o que as supranacionais fazem? Ou na União Europeia, na Organização Mundial do Comércio, para onde Lula foi recorrer agora, inclusive, o OMC, é uma autoridade acima da autoridade das nações. Com isso, você mantém esse padrão hegemônico. Quer dizer, é mais fácil sequestrar os poderes econômicos dos Estados Unidos quando a decisão vem de um conselho que envolve os próprios Estados Unidos, mas em que ele é um voto em vários. Então você entrega à Europa a decisão do poder econômico dos Estados Unidos. É fácil ter os Estados Unidos como um protetor bélico, e talvez por isso ele esteja fomentando a defesa bélica na Europa, quando o conselho que vai determinar quando se usa ou não esse poderio bélico é um conselho em que o poder é dos Estados Unidos, mas a decisão é plural. E um plural em que ele é singular. Então, existe uma outra perspectiva, inclusive, revelada pela USAID, e esse é um ponto importante. Eu não acredito que o Trump esteja se movendo como está em relação ao Brasil, apenas por causa do Brasil. Veja que o mapa da USAID, ou USAID, whatever, tá. Ela desenha quem participa dessa estrutura de censura, quais termos deveriam ser censurados, e tem um mesmo padrão para o mundo todo. Sim. Então, tem o treinamento dos jornalistas. Guerra Fria. Então, assim, eu acho muito pouco provável que o Trump tenha adotado essa postura apenas por causa do Brasil. Comecei falando isso aqui. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande do que vier a ser revelado no Brasil servir de apoio para impedir que essas agendas avancem fora. Isso inclui também a Europa. Então, a pressão na Europa que ele faz força o modelo europeu a sair de um modelo comercial sinocentrista e retomar um modelo produtivo local, que é o que está acontecendo agora. Então, mas a Europa, por exemplo, você viu a Úrsula na China? Pô, os caras colocaram ela na van, nem deram um olá, Úrsula, prazer e tal. E o Trump também deu uma puta escovada nela agora. Ela tá sem moral nenhuma, a União Europeia, né? Nenhuma, porque nenhuma moral. É impressionante. Porque as agendas perderam o propósito. Quer dizer, a agenda Woke, 2030, ESG, não tem mais um impacto direto, não tem participação de empresas, não determinam fluxos e relações internacionais. Então ela perdeu força nisso. As supranacionais têm sido questionadas, inclusive a União Europeia na Europa. Então tem cada vez mais países europeus questionando as agendas impostas pela União Europeia. Então ela perde força. E se ela não tem força, pensamento revolucionário, que utilidade a Úrsula tem para o Xi Jinping se ela não pode mais exercer poder em seu favor? Então, ferramentas que não têm mais utilidade são descartadas. Isso explica por que o Foro de São Paulo deixou de ser papo de maluco para virar notícia. Porque é uma ferramenta que perdeu utilidade. Então pode ser exposta, desarticulada, vista, e por aí vai. Agora, o que você acha que vai acontecer com o Brasil na sexta-feira? Sexta-feira é dia 1º de agosto. Vai entrar a sanção, não sei como é que chama, tarifa, sei lá como é que... Vai entrar a tarifa, vai entrar a tarifa. Essa turma que está preocupada com o containerzinho que está no porto e não está preocupada com a raiz do problema, quer dizer, o Brasil tem uma crise econômica muito anterior à tarifa, tem uma crise de insegurança jurídica, que gera insegurança política e social. O Brasil tem um governo que gasta desenfreadamente, com o Congresso subjugado a poderes concentrados, que aceita qualquer tipo de absurdo, vítima das próprias emendas, uma estrutura muito clara em que o governo paga emendas aos bilhões para o Congresso Nacional na data das aprovações, para que qualquer brasileiro compreenda claramente que eles foram comprados com aquele dinheiro e agora investiga pelo dinheiro que eles deram. Então a gente tem um Congresso que está de 4, aceitando tudo, o que permite que o Lula gaste desenfreadamente, continue afirmando que vai continuar gastando mesmo com o déficit aumentando, e nesse cenário em que a insegurança jurídica, portanto, e a pressão e a chantagem política são o resultado da ineficiência econômica, a gente tem pessoas preocupadas com a taxa do Trump e o containerzinho que está na porta. Eu acho que essa é a reação imediatista do brasileiro, que tem a memória da Dora e do Procurando Nemo, inclusive para votar. E aí depois, o passo seguinte é ter que lidar com a realidade. Assim, não adianta a gente reclamar da tarifa, porque a gente não vai reverter o Trump. Então vamos pressionar internamente para ir onde tem que ir. Eu acho que um dos grandes papéis dessa tarifa, para nós brasileiros, embora a conta seja nossa como sempre, é sempre o
pobre, o povo que paga a conta, mas no fim das contas, isso tem um potencial grande de direcionar a pressão interna para onde ela tem que ir, para onde o problema está. Insegurança jurídica, imprevisibilidade, irresponsabilidade fiscal e uma estrutura do Estado ineficiente, incapaz de lidar com isso, que não usa os dispositivos que a Constituição Mas a demanda é populista. A demanda, ela é populista. E agora? A demanda é populista, mas ela vai sofrer o mesmo impacto e o mesmo efeito que sofre o cara do contender. Então você pode, no primeiro momento, reclamar. Mas, em um certo ponto, você vai ter que perceber o seguinte: não tem para onde ir. Acho que o ponto central aqui, eu não comentei sobre o Bolsonaro... Os ricos têm para onde ir, né? A elite... Essa ideia que ele já comprou a primeira pedra. O rico vai pagar a conta, é o pobre. Sempre quem vai pagar a conta é o pobre. E aí eu concordo com o Nicolas e com o Tarcísio. Quem paga essa conta é o pobre. Porque é muito fácil falar quando você não tem dinheiro. Quando você perde o teu emprego, quando você perde a tua renda, é você que está pagando essa conta. E aí? Né? Então, uma coisa é defender lei contra uma autoridade específica, sanções contra a autoridade específica. A outra coisa é você punir um país inteiro. Então deixa eu ver se eu entendi. Tem um cara que está violando todos os parâmetros, vários, que estão violando todos os parâmetros constitucionais. Ele seja julgado individualmente. Calma, todos os parâmetros legais. Eu vou chegar lá, todos os parâmetros legais. Aí a nossa estrutura já se demonstrou cooptada e ineficiente para lidar com isso por conta própria. Há uma pressão internacional que tem o potencial para gerar pressão interna contra esse processo. E aí eu digo o seguinte: olha só, vamos negociar essa tarifa, vamos deixar o governo confortável para continuar gastando e subjugando o Congresso. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos deixar o cara me dá algum exemplo liberando o container. Me dá algum exemplo na história que embargo econômico mudou o regime. Um exemplo. Venezuela não, Irã não, Rússia não. Não existe só o povo que foi... um exemplo na história de um embargo econômico que mudou. Exatamente. A mudança vem de dentro, a mudança é interna. A mudança é interna, mas ela depende muitas vezes de um estímulo externo. A gente não pode terceirizar para os Estados Unidos. A comparação não está terceirizando, mas eu não estou terceirizando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mas aí, eu sou muito super-herói, vem os Estados Unidos nos salvar. Mas não é isso. O Brasil resolveu alguma coisa? Porque o que você está falando para você é bonito no discurso. O que o Brasil resolveu em relação a isso? Nossa, a gente tem que amadurecer enquanto sociedade. Mas o que o Alan falou é verdade. Mas embargo não mudou coisa nenhuma no país nenhum. Não muda nada. Só o povo que tomou a tarraqueta. Eu bato uma aposta. Pega a Venezuela, é o melhor exemplo disso. Pega o Madurão. Pega o Maduro. Essas comparações carecem de contextualização adequada. Por exemplo, a Venezuela, quando se tornou uma ditadura, ela tinha o apoio do Deep State americano, que hoje está em processo de desarticulação. Ela, quando se tornou uma ditadura, ela era a base e o hub, aliás, o Carvajal está nos Estados Unidos, ela era a base e o hub de vários fluxos financeiros que alimentaram essas estruturas de poder. Então, o momento do mundo era outro. A ONU tinha poder, a União Europeia estava bem, as agendas internacionais e supranacionais estavam fortes. Então, o contexto para dar suporte a um processo desse era outro. A participação da China e o Irã como operador da China na América do Sul estava livre, pujante, todo mundo operando. O que a gente está vendo agora é o que nós estamos vendo. Está mais fortalecido. Os Estados Unidos perdeu protagonismo. Então, o que nós estamos vendo agora, Alan, me perdoe, você gosta dos dados. O que a gente está vendo agora é um Irã desarticulado e enfraquecido, incapaz de manter a operação. O que a gente está vendo é uma China exposta às principais mentiras chinesas. As principais mentiras da China vieram à tona. Então, a crise econômica dela, o seu buraco inflacionário... A Rússia não é tão forte quanto falaram. A Rússia não está em condições, ainda que fosse forte, de gerar uma projeção suficiente para manter um regime, e os Estados Unidos não estão mais dando guarida para esse tipo de agenda. Então, quando você para olhar, o Lula está isolado e, aliás, o acordo do Trump com a Europa isola. A Rússia está ganhando a guerra, a Rússia não está tão forte. Diz que não está forte, que não está em condição de projetar aqui. Mas as sanções americanas não deram certo na Rússia também, que eles fizeram coisa com a China. Sim, calma, deixa eu... Mas a Rússia tem fronteira com a China, primeiro ponto. A Rússia se preparou para a guerra. Então, você para olhar a economia russa, o Alan vai confirmar. Você para olhar a economia russa, ela diminuiu as conexões e fluxos internacionais ligados ao Ocidente nos últimos anos. Ela retraiu, ela diminuiu. Cresceu economicamente. E retraiu as conexões. E não gerou a inflação que era esperada. Então esse é um movimento de quem se prepara para o isolamento. Nós não temos isso. Mas nós não produzimos uma anelina. Ô, Diogo, tá brincando? A gente Diogo, não produz isso aqui sem importação. Deixa eu só entrar no que você falou, que eu concordo, e que o Alan falou também, concordo. Não pode concordar. Então, meia mussarela, meia calabresa. Os dois você não vai concordar. Escolhe a pizza que você vai comer, gordinho. Deixa o Tonho tranca-bife. Comer tudo no bolo. Deixa eu falar bonitinho. Meu. Pera aí. Escolhe. O seguinte,
Ele Gilmar falou dos Montegordo. embargos. Não teve país, aí você colocou seu ponto de vista. Só, vamos trazer para o Brasil. O que está acontecendo? Enquanto todo mundo está negociando com os Estados Unidos, aqui o nosso presidente fala, vamos chupar uma jabuticaba. Você acha que realmente vai funcionar um cara que não está pouco se importando com essa questão, ele veio com o boleto na mão cobrar o que deviam a ele? Mas é claro que não, ele quer mais que o circo pegue fogo mesmo. Aliás, uma das minhas lives recentes, eu coloquei na capa uma mesa de boteco, um pote de jabuticaba e o Lula discutindo com o papelão do Trump, que ele tá falando sozinho. Sim. Então tá jogando truco ele, o papelão e a jabuticaba na mesa. Mas aí nessa questão não vai resolver nada. Então, melhor negociar, né? Chegar e negociar essa É que o ponto de negociação tá muito claro. O ponto de negociação é: o Brasil precisa ter segurança jurídica, o Brasil precisa ter transparência e o Brasil não pode ser uma zona de reprojeção da China. Tá muito claro o que ele tá dizendo. Então não adianta sentar na mesa para negociar com você, é um negócio que você não quer. Exato. Você fala, pô, eu quero comprar um boné. Eu já falo assim, então, eu tenho aqui um sapato, cara, vamos negociar o sapato. Eu quero boné. Pra você gostar de mim. Você fala, pô, mas eu só vou gostar de você se você tiver um boné. Então eu tô a favor com o Diogo, já escolhi meu lado. Um sapato, cara, pra gente negociar. E tem outra coisa. É isso aí, tá certo. E tem outra coisa. E o pensamento do Lula é a eleição. Então. Ele não tá preocupado com mas nesse sentido... Ele quer essa narrativa. Posso trocar a palavra? Pode. O pensamento do Lula não é eleição. O pensamento do Lula é permanência. Veja, eleição demanda concorrência livre e risco de derrota. Eu não vejo isso. Então, o que nós estamos falando aqui, o que ele precisa são os parâmetros que justifiquem a permanência. Por isso, as mentiras elaboradas que o povo chama de narrativa. Mas nesse sentido, saíram algumas pesquisas desde o anúncio do tarifaço. Em todas as pesquisas que eu vi, aumenta a aprovação e a chance do Lula no pleito de 2026. Se isso for verdade, pode ser que essas medidas estão ajudando o Lula. Está com efeito exatamente o oposto. Você acha que está ajudando ou essas pesquisas estão erradas? Por isso que eu gosto de pessoas inteligentes. Você mandou, se isso for verdade. Fantástico. Mas não sou eu. Não. Eu sou inteligente. Não. Você mandou, se isso for verdade. Fantástico. Essa é a primeira premissa. Por exemplo, segundo as pesquisas eleitorais, o Lula e o Bolsonaro tinham proporções iguais. Mas eu convido, inclusive a audiência, a fazer uma experiência simples. Não verifiquem só as ruas, porque para todos os argumentos onde você pode observar a massa, tem um argumento pronto para criar a dúvida. Engenharia social não passa por fazer você acreditar na mentira, passa por fazer você duvidar da verdade. Isso torna a mentira aceitável. Esse é o processo. Então eu digo assim, olha, o Bolsonaro lota a rua, o Lula não lota. Aí você vai dizer assim, não, mas é que o pessoal do Bolsonaro está mais engajado. Mas é o mesmo cara que fala que nós estamos numa eleição polarizada. Pô, polarização envolve engajamento dos dois lados. Exato. Uma coisa errada aí. Aí o cara fala assim, olha só, é porque a maioria dos votos que estão do outro lado é o voto do nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. O cara não tá nem aí. Aí você fala assim, tá bom, então explica o bis. Explica o bis. O Felipe Neto faz propaganda do bis e a venda de bis cai a ponto de impactar na Mondelez, incorporadora da Lacta. Cadê esses nenéns? Se a gente é uma bolha de 30%, cadê os 70% para aproveitar a promoção, querido? Dinheiro não tem ideologia. Exato. Não tem. Então, a gente tem que parar para olhar a realidade com o que a gente pode observar com o que ela é. E quando eu olho para uma pesquisa eleitoral, essas pesquisas, todas elas, para ser muito sincero, elas têm utilidade para mim. Para identificar o que deseja quem produz a pesquisa. Porque quem paga a conta escolhe o prato. É isso mesmo. Eu gosto daquela pesquisa que saiu do Datatrolha, que dá assim, Bolsonaro perde para ele mesmo no segundo turno. Essa é maravilhosa. Sensacional. Meu querido Diogo, muito prazer, muito obrigado. Espero que você volte várias vezes aqui pra gente trocar uma ideia. Meu querido Alan, obrigado. Tivemos aqui esse encontro de notáveis aqui. Muito bom. Eu vou passar nas redes sociais aqui para você seguir, que é Forja com J, meu querido, Forjaz com J e depois Z, Diogo, para você que está no rádio. Forjaz, Diogo, tudo junto. E você que está nas redes tem aí Pode falar. Não, acrescentar que a minha rede principal é o YouTube, né? Sim, então, no YouTube. Tem lives diárias lá. Diogo Forjaz no YouTube. Aliás, qualquer rede social é meu nome, né? Diogo Forjaz. Diogo Forjaz, com Z. No YouTube, toda noite a gente tá lá falando um pouquinho sobre tudo. É isso aí. Obrigado, viu, Diogo, pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui. Eu que agradeço, isso aí. Muito obrigado.